um texto, né, para os colegas, se quiserem ler também. O pessoal da URG já trabalhou também sobre esse filme, né? Então a gente também pode fazer a nossa escritura sobre isso. Só tem um pouquinho. Tá, Lidiane, fica à vontade aí, gente. Convido o pessoal a abrir a câmera também. Muito bem, então, vamos iniciar. Então, bom dia a todos, a todas. É uma satisfação estarmos aqui juntos, então, obrigada ao Sidney por esse convite especial. É sempre muito prazeroso nós podermos assistir a um filme e depois termos esse espaço de reflexão. Então, eu espero, vou tentar ser breve, trazer alguns elementos do meu olhar a partir da experiência, até para que a gente possa conversar e depois, né, no diálogo, a gente vai enriquecendo também as leituras que nós podemos ter. E também agradeço por estar, né, com a Regina, que é para mim tão caro poder estar sempre conversando, né, Regina, Marcelo e também a Regiane. Isso. Então, eu fiz, assim, 2 movimentos. Eu assisti ao filme antes e aí fiz algumas anotações e hoje eu acredito que assistindo em seguida uma experiência próxima a outra, então eu pude trazer outros elementos para a minha leitura que obviamente vai ser também bem pontual, né? Não consegui aprofundar como gostaria. Mas, em princípio, assim, eu poderia dizer que alguns elementos que ficam muito evidentes, né? E eu vou buscar trazer, assim, talvez a partir da perspectiva da linguagem, né, aquilo que me chama bastante atenção ali, tanto da linguagem cinematográfica, o que ela nos possibilita em termos de construção dessa narrativa, quanto alguns elementos também importantes no sentido da palavra, né? Então, alguns pontos, assim, vou tentar, para não me perder e pegando daquilo que eu anotei aqui, mas, inicialmente, tratar desse potencial da linguagem cinematográfica no sentido da semiose, ou seja, o quanto ela vai nos possibilitando, né, trazer essa experiência com essa outra realidade, com esse outro, a partir, né, dos inúmeros processos que o próprio cinema, de forma muito peculiar, né, essa 7ª arte aí, ele vai nos possibilitando. Então, a partir da imagem, a partir da câmera. Então, ele traz a estrutura narrativa como um todo, então ali a gente vai ter todo o processo espacial, a ambientação, a construção de ambas as personagens, o mote, o enredo, aquilo que vai nos movimentando, né, dentro dessa narrativa a partir de um conflito. Então, o conflito instaurado e que a gente pode perceber aí que se dá nessa busca que ambas as personagens vão iniciar. Então, é o conflito que se instaura no momento em que ele perde a mãe e ela, de certa forma, encontra com esse menino e ali algo novo é colocado. Então, eles partem de uma situação inicial, né? Então, olhando pelo viés da narrativa, eles partem de uma situação inicial de estabilidade, digamos assim, e são imersos nesse conflito que gera esse encontro. E é um encontro de ambos em busca dessa identidade, né? No meu entendimento, o grande mote em termos de enredo é essa busca por quem eu sou, quem me constitui, quais são os meus antecedentes e, de certa forma, aí, a figura da paternidade como um elemento de representação e espelhamento bastante forte e que talvez esteja incutido a partir da própria estrutura da nossa cultura também patriarcal, né, em que a referência do pai também tem aí um peso importante no constitutivo do indivíduo. E aí, pegando o viés da narrativa, esse movimento que ambas as personagens vão fazendo de mudança ao longo do processo. Então, a gente percebe nitidamente as construções que o diretor, que, enfim, as construções que vão sendo feitas desse filme, me chamam muito a atenção, né, a tomadas de decisão, e depois talvez isso vá vir na fala também
de vocês, mas assim, de colocá-los com uma roupa muito semelhante, por exemplo, né? Então, a todo momento, ambos, eles se espelham. Então, tem muitos momentos do filme que vai se dando esse indicativo de que um está no outro e o outro está no um, né? Ou seja, eles estão nesse processo de encontro um com o outro. E o menino, ele vai representando esse pivô que vai colocando a Dora em conflito, né? Então, a todo momento, ele vai trazendo para a Dora as suas verdades. Então, ele a põe em conflito. Não só a situação de vulnerabilidade na qual o menino se encontra e que precisa de um adulto que tome conta dele, mas o comportamento do menino questionando as verdades que a Dora vinha alimentando sobre ela mesma até então, do que ela era, vai fazendo com que ela comece a se questionar sobre si mesma. Então, esse movimento vai se dando, e eu diria assim que chama muito a atenção também o elemento do peão, né, que eu vejo ele muito metafórico, porque o peão, ele não só é o brinquedo do menino, um brinquedo tradicional, e que representa essa infância, talvez depois a Regina até vai comentar algumas coisas nesse sentido, não sei, mas para mim, metaforicamente, o peão aí seria também essa roda da vida, né? Essa roda da vida, esse peão, esse roda-mundo, me lembra muito a música, né, do Chico Buarque, aí, roda-mundo, roda gigante, né, roda-peão, que é no sentido de que a vida, ela muda em instantes, né? Ela muda no instante do agora, ela pode rodar. E quando ela rodar, nós não vamos mais tê-la na mão. Então, essa transformação, ela é de instantes, né? Ela é de instantes. E isso acontece com a mãe do menino, né? Então, ela simplesmente está numa condição e ela né? Então, o filme ele é incrível porque ele vai tratar de todos os elementos que talvez sejam o eixo nodal da constituição humana, né? Vida, morte, memória, identidade, e também as nossas mazelas, talvez éticas, morais, as nossas pequenezas, o nosso drama humano nesse processo. Então, esse peão aí, me parece, né, que é esse giro que vai nos colocando em situações de sofrimento. E alguns elementos mais, assim, em termos também da linguagem, né, o fato de que, por exemplo, na Dora também, né, eu fiquei pensando assim, ela vai trazendo algumas verdades sobre si e isso vai se dando também na palavra, né? Então, a todo momento também eles vão se constituindo pelo que é dito deles e pelo que eles podem dizer do outro, né? Então, o menino, ele diz, você é uma mentirosa, isso é mentira, você não vai fazer. Então, ele vai questionando, isso vai se dando na palavra. Então, é tão interessante que a palavra, ela, ao mesmo tempo que institui, constitui e diz o que é, e vai fazendo esse movimento no indivíduo, ela também destitui e deixa de constituir à medida que a maioria das personagens secundárias que estão ali, elas não estão destituídas de se dizer. E elas precisam do outro para se dizer. Então, elas precisam da narrativa, elas precisam se narrar, mas isso por meio da palavra que o outro pode empoderar, né? Que, no caso aí, a Dora, me parece que é uma personagem, ela é uma personagem complexa, obviamente, mas me parece que ela não se dá conta, né, no início do filme, então, obviamente, fica claro e marcado pelo figurino, né, e que ela inicia de um estado inicial apático, destituído de cor, com um rosto sofrido, triste, desleixado, que reproduz muito do cenário no qual ela estava e também a vida dela desacreditada de sonho. E ao final ela é outra, né? Ela está no ônibus e ela está colorida, ela está bem penteada, ela está corada, ela está alegre, embora chorando. É uma cena muito bonita porque a gente já vê em uma outra condição, uma condição de mulher que se reconhece e também uma condição de vida que se renova. Então, apesar desse desfecho final de sofrimento em parte pela despedida, é um início, né? Um recomeço para essa personagem e para o menino também. Então, são inúmeros elementos e aí eu tinha outro elemento que eu queria trazer, mas esse processo, né, me parece um
um caminho, o filme, ele faz com que a gente reflita sobre as andanças, sobre o percurso, sobre a experiência. Então, em inúmeros momentos, a gente percebe que a câmera também foca o caminho. Então, são vários elementos assim que ele foca ele e ela no caminho, ele e ela percorrendo a estrada, ele e ela percorrendo a jornada. Então, são as andanças, né? As andanças que vão nos trazer a experiência. Então, o processo pelos quais eles dois passam é o da experiência de um para com o outro, né? Então, o menino vai colocando Dora em confronto consigo mesmo e com sua narrativa pessoal, a qual vai se aproximando da narrativa do menino. Né? Me parece também que o próprio caminhoneiro ali, que traz uma referência masculina que talvez Dora não tivesse, por conta da busca que ela tinha em relação ao próprio pai. Então, há um despertar, né? Um desejo dela de mudar. Então, esse processo vai se dando. Além disso, eu penso que e aí já encaminhando para o final, né, das minhas contribuições, para não me alongar, mas vejo assim uma perspectiva, como eu comentava, dos temas cruciais da condição humana, né? A vida, a morte, a memória, o amor e a sobrevivência dessas personagens em um ambiente, eu diria assim, constituído e construído de forma a retratar a hostilidade, que é esse ambiente árido, esse ambiente brasileiro de uma pobreza. E essa pobreza, as cenas vão saindo, né, desde uma miserabilidade humana no urbano, então, que é o caos da central do Brasil, e o caos do sertão, né, no sentido de cenários totalmente diferentes, mas ambos apresentando a cara do Brasil, a face humana da vulnerabilidade, da miserabilidade, do desalento, né, aqueles rostos. Então, e outros movimentos assim também que a gente vê lá depois na parte da religiosidade, né, aquelas pessoas, mas muito também a massa humana que se move, né, e que se move num destino incerto, mas que faz com que se mova, porque precisa se mover. Então, tanto a procissão, quanto cenas em que eles estão no meio das pessoas, numa andança constante, né? Então, isso também vai nos remetendo a outras obras, como a própria obra Vidas Secas, né? Que é essa da andança, da trajetória, né? Então, esse caminho de andantes. Então, um outro elemento é o fato de que a Dora, então, vai impondo ao menino a imagem e a experiência que ela mesma tem com o seu pai. Ela tem uma verdade sobre o que seja o pai dela, a partir da experiência dela, e ela impõe essa verdade para o menino. E é interessante que esse menino também, uma personagem redonda, uma personagem complexa, ele se recusa a alterar a imagem que ele tem do pai. Então, ele diz que o pai não é o bêbado que ela diz que ele é, e ele se orgulha do pai. E ele coloca, acima de tudo, a imagem do trabalhador, né? Do que faz alguma coisa, ou seja, aquele que trabalha, aquele que é útil, aquele que tem uma dignidade. Então, ele se fixa na figura do pai trabalhador, em contraponto ao pai bebum. Mas, lá pelas tantas, eles vão invertendo, porque o menino começa a sofrer porque ele vê esse conflito. Será que, de fato, ela não tem razão e o meu pai não é esse bebum que ela está dizendo, né? Então, eles vão se reconhecendo. E eu vejo que, a partir do sofrimento, eles fazem isso. Principalmente quando eles compartilham do sofrimento. Então, eu vejo que o espelhamento principal entre as narrativas de vida dessas personagens vai tendo o ápice na Romaria, quando ela desmaia, então, e ali tem todo também as imagens, né, de certa forma, da própria espiritualidade daquele povo, né, mas o ápice desse conflito vai se dando ali quando a gente tem uma virada, porque aí o menino passa a cuidar dela. Então, a cena seguinte, a gente tem ela frágil, vulnerável, então, até então, ela vem, a seu modo, Dora cuidou daquele menino. E acho também muito interessante, que a gente não pode perder de vista, né, que é como se dá essa constituição. Lá no início, o que coloca o menino em risco, de certa forma, e se não a imagem do masculino, né?
Então, a gente vê que a câmera, bem no início, foca em homens que têm uma imagem, que têm comportamentos ameaçadores, duvidosos. Então, e quem assume o cuidado do menino é a Dora, é a amiga dela, de certa forma, e que vão dar jeito, né? Mesmo com as suas fragilidades, mesmo com o seu limite, com o seu embrutecimento, a Dora dá um jeito de fazer. Ela vai se haver com ela mesma, é uma jornada muito mais de si mesma, mas ela vai dar um jeito de conduzir o menino. E ela conduz. E então as personagens femininas, e aí o menino dá essa virada de cuidar dela, né, depois da Romaria. Então, Dora muda ao longo desse percurso e quando ela senta para escrever as cartas novamente, ela é outra, né? O semblante é outro, ela está menos sofrida, ela sorri e ela passa a ter um interesse genuíno e verdadeiro pelas histórias que ela está escrevendo. Então, o contraponto entre a Dora, que escrevia na Central do Brasil, e a Dora, que está ao lado da imagem do Padre Cícero, é um contraponto extremamente importante, porque temos essa inversão. E aí, o menino, de certa forma, né, achei também bem pertinente que ele vai agir como ela agia frente às cartas, porque, de certa forma, ela se tornou uma referência para ele. E aí ele vai rasgar as cartas e botar fora. Então, ele, de certa forma, assimilou um comportamento não ético que ela tinha, mas ali ela muda, né? Então, ali ela assume uma nova ética, ela se transformou, ela viu uma possibilidade. Então, para fechar, né, eu reitero assim que na minha leitura, ainda muito apressada, mas eu vejo que o enredo é sim a busca, né, por essa identidade, por essa narrativa de si, por essa narrativa pessoal, por essa narrativa, essa história que vai fazendo com que cada um de nós possa tecer quem somos, né? E apesar de tudo, então, a gente vê também que ao final os irmãos eles vão representar a figura da dignidade humana, ainda possível frente à barbárie, à hostilidade. Eles têm aí uma representação de uma certa dignidade possível, ou seja, eles continuam trabalhando, eles continuam ressignificando as suas vidas, né? E aí só o registro também, ao final, né, da cultura oral, que também fica muito presente, que é essa questão ali dele tentar ensinar alguma coisa do que ele sabe, né? Por exemplo, aquele trava-língua em que ele insiste em falar com o menino e fazer jogos de linguagem. Então, são saberes, né, do campo da cultura popular, que vão também dando para essas pessoas os seus saberes, instituindo seus modos também de se relacionar com a palavra, né? Então, apesar dos erros e das fraquezas, os laços humanos perduram e eu vejo que ao final o filme se encerra, né, na minha leitura, com essa perspectiva de um porvir, de um devir, de uma possibilidade, tanto para a Dora quanto para o menino, apesar de tudo que a gente pode ver e que é o constitutivo do cotidiano do brasileiro, mas talvez aí, né, essas personagens representando o que milhares e milhares de brasileiros vivenciam todos os dias, né, em ter que seguir apesar de, e todos nós, né, apesar de aquilo que nos ocorre, da samsara, da roda da vida, do peão que gira, a gente precisa encontrar novos modos de tecer a nossa narrativa cotidiana. Então é isso, agradeço muito pela oportunidade, eu sou super empolgada, tá? E eu fico me empolgando, mas eu agradeço muito por poder estar com vocês. Então, bom dia a todos, eu me chamo Regiane. Nem contei. Não, mas depois... Eu faço parte, então, do grupo de estudo da pedagogia social, do pessoal do doutorado de Santa Rosa. Então, eu olhei o filme em casa, primeiramente, busquei uns estudos, li algumas análises, e eu anotei, fiz em forma de tópicos, algumas coisas a prof acabou de falar, essas aprendizagens, foi uma aula, muito obrigada. Então, eu vou expor algumas das minhas anotações aqui. Então, a gente tem ali a Dora, o Josué, o Moisés, o Isaías, como os grandes personagens, né?
a Central do Brasil como o enredo onde tudo começa, o que eu posso observar ali, a correria do dia a dia, que muitas vezes a gente está ali no automático. Temos como os personagens principais, então, o povo brasileiro, porque o filme começa ali com as descrições de histórias, muitas vezes tristes, muitas vezes trazendo esperança, alegria, querendo contar algum fato, através das cartas da Dora, né? Então, após que me chama muita atenção também é quando a Dora chega em casa e senta com a amiga dela e começa a reler as cartas. E algo que eu me questionei e o livre-arbítrio? Eu descrevo a carta, eu descrevo alguma parte da minha vida e eu tenho aquela esperança que essa carta vai chegar a um destino. Mas ela não chega, o destino dela é a gaveta da Dora. Então, é preciso chegar um menino pequeno para me ensinar um pouco sobre a minha vida, fazer eu refletir sobre a minha vida, que é as questões da Dora, né? Então, a história da Dora e do Josué são parecidas, como a Profi acabou de trazer para nós, e ela começa nessa transformação, né? Então, naquele espaço, ela vê violência, que ela está lá na Central do Brasil, a violência, ela convive com aquilo, ela convive com as questões da própria pobreza, que nem a gente viu no filme, tinha pessoas no lixo mexendo, tinha gente, o próprio roubo, e as coisas lá eram resolvidas de uma forma muito violenta, que foi quando a gente viu que o segurança acabou matando o assaltante ali de uma forma como se fosse algo natural naquele contexto, né? Que a morte da Ana, então, a morte da mãe do Josué foi um ponto que eu marquei também, que que traz a questão do sofrimento do Josué, a aproximação com a Dora, então, ele vê na Dora talvez a possível figura materna que ele acabou de perder, e a paterna, porque eles vão na busca daquele pai que a Dora criticava, então achava que era um bêbado, que não era uma pessoa correta, mas no fim ela acaba vendo que não era isso, que ele também tinha ido em busca da mãe, da Ana, do amor da vida dele, dos filhos dele. Outra questão que eu destaco também foi o tráfico de crianças, que me chamou muita atenção, que a gente ouve muito pouco falar, mas eu acredito que seja um assunto muito amplo para a gente estudar, buscar sobre, porque a gente vê falar muito pouco sobre isso, né? E ali, o filme foi em 1998, já se falava um pouco sobre isso, imagina hoje como não está. A aproximação da Dora do Josué, então, que eles começam nesse caminho, nessa trilha, a viagem até Bom Jesus, as dificuldades que eles apresentam de falta de dinheiro, as buscas que eles conseguem, a busca de ideias de Josué ajudando a Dora, a questão da fé muito presente, que é um dos elementos do início do filme até o final, os cuidados um com o outro, então, tanto o Josué aprendia com a Dora, como a Dora aprendia com o Josué, que foi uma questão que a Prof também trouxe, das roupas parecidas, do contexto da conversa. Uma parte que uma cena que me chama muita atenção é quando a Dora deita no colo do Josué, e ele faz aquele carinho, isso me chamou muita atenção, porque talvez fosse o primeiro carinho que ela recebesse depois de tanto tempo, né? A gente vê a Dora uma mulher forte, segura de si, mas ao mesmo tempo tão solitária, tão triste, tão com falta de carinho. E aí eu questionei, o que será que fez ela se tornar assim, né? Uma mulher tão fechada. E no final a gente descobre, né, que ela também perdeu a mãe, que o pai abandonou ela. Então a história dela e do Josué são muito parecidas. Então aí vem esse encontro com os irmãos, a construção das relações com ele. E a Dora volta para casa, né? Deixa o Josué ali. Aí eu fiquei pensando, e eu fiquei com esse questionamento assim, a Dora se encontrou, eu acho que a Dora, através do Josué, ela se encontrou, ela descobriu talvez a autoestima que estava faltando, ela descobriu que ela pode receber um carinho, que ela pode construir relações com outro, que ela pode viver de uma forma diferente. E isso também me demonstrou quando ela pegou as cartinhas do correio, das últimas, e ela não jogou fora, ela não rasgou, ela não deixou na gaveta, mas sim, ela foi lá no correio, cartas lá. Então, a gente vê o quanto que ela mudou com essa construção de relação, até a questão do se importar com o outro, de querer ajudar, de querer que chegue
ao destino correto essas cartas, né? Então, esse filme me fez refletir muito sobre as relações com as pessoas, né? E as minhas contribuições são rápidas, eu agradeço o convite de vocês, e seria isso. Bom dia, meu nome é Marcelo. Eu vou falar um pouquinho do cinema do Walter Salles, na verdade, antes de falar do Central do Brasil. O Central do Brasil, na verdade, é o quarto filme do Walter Salles. Os dois primeiros, o primeiro do final dos anos 80, começo do início dos anos 90. E em 1995, o Walter fez um filme chamado Terra Estrangeira, que tem muitas semelhanças com o Central do Brasil e algumas semelhanças com Diários de Motocicleta e On the Road, filme que ele fez nos Estados Unidos, né? Então, a trama dos 4 filmes, na verdade, ela é bem similar. É um filme, é um road movie, um filme que se passa na estrada. Então, ele tem algumas características que é realmente a busca por si mesmo através de uma jornada. Então, o Terra Estrangeira, ele começa no início do governo Collor, com o confisco das poupanças, né, a morte da mãe do protagonista e a imigração do Paco para Lisboa, levando um carregamento de drogas dentro de um santo. Lá ele conhece um músico de jazz e sua namorada, e através dessa jornada de descobrimento de si mesmo em uma terra estrangeira, uma terra distante, o Paco ele encontra o amor e no final se torna uma história trágica. Passando para o Diários de Motocicleta, conta a história da viagem do Che Guevara pela América Latina, através da Argentina, do Chile e outros países, encerrando na Bolívia. E nessa viagem pelas estradas da América Latina, o Che Guevara e o colega dele, me foge o nome agora, eles descobrem que a América Latina é uma só, no seu sofrimento, na sua pobreza, na sua exploração pelo capital, o que levou o Francis Ford Coppola a convidar o Walter Salles para adaptar On the Road, aqui traduzido com O Pé na Estrada, um livro do Jack Kerouac, escrito em 1951. O projeto do filme esteve em desenvolvimento por cerca de 33, 34 anos, mas nunca foi encontrado realmente um cineasta que pudesse dar voz e imagem a esse livro. Depois de assistir Diários de Motocicleta, o Francis Ford Coppola estava crente que o Walter Salles seria a pessoa ideal para dirigir On the Road, que é um dos pilares da contracultura americana dos anos 50 e 60. E o Walter Salles acabou levando o roteirista, o José Rivera, com ele para os Estados Unidos, para o desenvolvimento do roteiro e da história. Então, quem assistiu esses 4 filmes, Terra Estrangeira, Central do Brasil, Diários de Motocicleta e On the Road, percebe que os filmes têm muitas semelhanças. E os finais desses 4 filmes são praticamente iguais. Por quê? Porque a jornada de descobrimento está na estrada. É como disse o Bob Dylan numa frase, certa vez, que a felicidade não está no final da estrada. A felicidade é a estrada. Mas voltando à Central do Brasil, a gente pode falar um pouquinho do cinema brasileiro no começo dos anos 90. O Collor assumiu, ele fechou a Embra Filmes, e a produção nacional esteve praticamente paralisada nos próximos 5 anos. Então, das 5.000 salas de cinema que existiam em 1990, existiam apenas 700 salas em 1998. Então, uma redução imensa, tanto das salas de cinema quanto da produção nacional. O cinema dos anos 90 é conhecido como um cinema de retomada. A retomada do cinema foi em Carlota Joaquina, se eu não me engano, da Carla Camurati, seguido pelo filme do Walter, Terra Estrangeira, e teve um boom criativo com o filme que é Ex-Companheiro, que foi indicado ao Oscar, o filme do Bruno Barreto, e com o Central do Brasil, que é um dos filmes mais premiados do nosso cinema. Leão de Ouro em Berlim, indicado ao Oscar,
ganhador do BAFTA na Inglaterra, de filme internacional, assim como o Globo de Ouro. Então, a jornada vitoriosa do Central do Brasil, ele estimulou a produção nacional e encontrou seus altos e baixos devido à qualidade cinematográfica que qualquer país enfrenta. Qualquer país que produz cinema produz bons filmes e filmes terríveis. Bom, voltando ao Central do Brasil, o Central do Brasil, na verdade, ele é baseado numa ideia que o Walter Salles teve quando ele fez um documentário sobre uma presidiária carioca chamada Socorro Nobre, se eu não me engano. E a troca de cartas que essa presidiária tinha com um escritor, um poeta, um jornalista holandês. E a Socorro Nobre, no documentário que o Walter fez sobre ela, ela disse uma frase que o Walter não esqueceu. Se uma carta pode mudar a vida de duas pessoas, uma carta não enviada pode mudar o quê? Então, essa foi a semente da concepção de Central do Brasil. Essa ideia de que as cartas podem mudar a vida das pessoas, o destino das pessoas. E a jornada de Central do Brasil, ela não é uma jornada curta, na verdade. O roteiro foi escrito durante 5 anos. Em um golpe de sorte, o Walter mandou o roteiro para o Festival de Sundance, que aparece, inclusive, como um dos patrocinadores, produtores do filme. E o Festival de Sundance ele é presidido pelo Robert Redford, que é um dos principais festivais de cinema independente nos Estados Unidos. Então, o roteiro de Central do Brasil ele foi inscrito numa premiação do Festival de Sundance, junto com a TV japonesa, que pretendia escolher 5 roteiros dos 5 continentes para comemorar os 100 anos do cinema. O único roteiro escolhido por unanimidade foi o de Central do Brasil, o que acabou possibilitando a realização do filme. A escolha do elenco realmente também é uma coisa que o Walter destaca em várias entrevistas que ele deu, no sentido de que a Fernanda Montenegro estava escolhida. A Marília Pêra também estava escolhida, mas vinha um menino. Não se encontrava um menino para ser o Josué. Então, de cerca de 1.200 crianças entrevistadas para o filme, parecia que nenhuma delas se encaixava, até que o Vinícius de Oliveira apareceu. Vinícius de Oliveira ele era um engraxate no aeroporto de Guarulhos, e ele viu o Walter numa fila de embarque, levantou para oferecer o serviço dele para engraxar os sapatos do Walter, e percebeu que o Walter usava tênis. Então, decidiu pedir para ele comprar um sanduíche, e dali, dessa conversa entre os dois, o Walter perguntou: gostaria de fazer um teste com um filme? O menino esqueceu completamente da conversa uma semana depois, mas o Walter lembrou e mandou um assistente no aeroporto de Guarulhos tentar encontrar a criança. Porque ele acreditava que ele tinha encontrado o Josué naquele menino, naquela criança, naquele engraxate. E os pais do menino, acho que toparam, né, acabaram topando a ideia, e a escolha do Josué estava feita. Tanto que se a gente olhar para o Josué no filme, ele tem o olhar do sofrimento, o Josué tem o olhar da desesperança. Isso não é uma interpretação. O Josué tinha esse olhar da desesperança porque ele era um produto dessa desesperança. Era uma criança jogada num contexto de trabalho infantil, ao invés de estar na escola, por exemplo. E a realização de Central do Brasil, em suas vitórias, elevou realmente o cinema brasileiro a outro patamar. Agora, voltando ao filme um pouquinho, a gente percebe, no começo do filme, que a Central do Brasil, que o Rio de Janeiro, ele é enquadrado de uma forma muito fechada. Parece que o céu não existe. Quando o céu aparece, ele não é um céu azul. Ele é um céu cinza, ele é um céu marrom. As cores na Central do Brasil são muito importantes, como a Thaís disse, né? As cores da roupa da Dora são as mesmas cores das paredes da Central do Brasil. São as mesmas cores da casa da Dora. Então, a simbologia das cores está ali. As próprias pessoas que transitam pela Central do Brasil não têm roupas muito coloridas. Então, parece que nós estamos num ambiente
escuro, negro, desesperançoso. E o início de Central do Brasil é uma coisa muito interessante, um início genial, na minha opinião, porque ele mostra a realidade de várias pessoas mandando suas cartas, e em seguida o Walter mostra a origem de cada pessoa através dos estados. Alguns de Minas, de Sergipe, do Ceará, nenhum da região sul perceptível ali, o que me fez também lembrar daquela música do Chico. Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, e assim foi, das migrações. E o pessoal do norte, nordeste, vai para o Rio, vai para São Paulo em busca de uma vida melhor. Busca essa que, para a grande maioria, não se realiza, na verdade. É um sonho utópico, né? Então, o Central do Brasil, ele parece ser um retrato de um Brasil que não se realizou. Isso a gente consegue perceber na própria Dora. A Dora menciona no filme que ela foi professora primária. E se ela tiver a idade da Fernanda Montenegro, na época do filme, cerca de 60, 65 anos, isso quer dizer que a Dora foi professora nos anos 50, 60, 70, 80. Então, ela pegou várias fases da história do Brasil. Ela pegou os anos 50, com 5 anos, 50 anos em 5 do Juscelino Kubitschek, a ditadura militar, o boom econômico dos anos 70, todo aquele otimismo que não se realizou, a inflação, a degradação social dos anos 80, chegando aos anos 90, com toda aquela desesperança política, quer dizer, a esperança da redemocratização e a desilusão do final do governo Collor, impeachment e tudo mais. Nossa, acho que esse é um sinal dos céus para eu parar de falar. E o Central do Brasil, na verdade, ele mostra isso. A Dora, na minha opinião, ela não é uma pessoa embrutecida, ela é uma pessoa desesperançosa. Ela foi perdendo a sua essência através dos anos. É perceptível que a amiga dela, a Marília Pêra, ela não tem esse pessimismo que a Dora carrega. Isso, inclusive, está nas cores das próprias roupas da Marília Pêra durante o convívio que ela tem com a Dora. A Marília Pêra está de amarelo, está de vermelho. A Dora está sempre monocromática. O Josué também, ele tem esse mesmo tom nas roupas. Mas voltando à Central do Brasil, a Central do Brasil ela não é um personagem, mas ela mostra muito aquela coisa fechada. Parece que os trilhos do trem, parece que o próprio metrô, os corredores do metrô, parecem os corredores de uma prisão. Então que a Dora está aprisionada na Central do Brasil. Ela já faz parte da paisagem. E a gente vê que ela conhece as pessoas da Central quando o Pedrão vai no final do dia buscar o dinheirinho, né? A semente da milícia está ali. É um miliciano que está ali, na verdade. Só não tinha o nome. Então, a caça, aquele rapaz que roubou o rádio, como a moça aqui do lado, desculpa, esqueci o nome, como a Regiane falou, na verdade, ela não é uma coisa surpreendente para quem convive naquele espaço. Tanto que as pessoas que estavam na Central do Brasil, depois que ouviram o tiro, não saíram correndo, não ficaram surpresas. O miliciano foi lá e resolveu o problema, para isso que ele é pago, né, para resolver. Então, ele é o protetor, entre aspas, daquelas pessoas que estão nesse contexto social. E a Dora como personagem, ela é uma personagem meio dúbia, na verdade, porque, apesar de entristecida, melancólica, ela também é uma pessoa que tem uma ética, uma moral muito baixa, porque, na verdade, ela vendeu o menino. Ela vendeu o menino para adoção, segundo ela. Mas ela fez um comércio com a criança. Na verdade, uma pessoa que tem uma ética, uma moral um pouco mais elevada, uma consciência, o outro talvez não faria. Acredito eu que não faria tal negócio. Dora percebeu só através do diálogo da amiga do erro que ela cometeu. Então, ao resgatar o Josué, a Dora se perde. É nesse momento que ela se perde. E que, nesse momento, a Dora sabe que ela precisa sair dessa zona de conforto em que ela está. E aqui começa o filme, realmente, na estrada. É a estrada, é o convívio com
com outras pessoas, com outras culturas, com outros espaços, que faz com que a relação da Dora e do Josué se intensifique tanto, verdade. Se nós olharmos para o filme, os espaços fechados, a Central do Brasil, os espaços fechados, o enquadramento e as cores, eles mudam de forma radical, né, que é algo bem diferente do que era retratado no cinema novo, no cinema do Glauber Rocha, por exemplo, que retratava o sertão de uma forma muito crua, muito bruta, né, através tanto da fotografia em preto e branco, ou como do Technicolor estourado. Então, a proposta do Walter Salles, na verdade, não era essa, não era fazer um retrato de um sertão politizado, porque uma das características do cinema novo realmente era o discurso político. Então, durante a jornada, Dora se enxerga no Josué e o Josué se enxerga na Dora. Os dois acabam se redescobrindo. Quem sabe a mãe que o Josué perdeu está na Dora, quem sabe o pai que o Josué perdeu está naquele pai ausente. Bom, eu perdi o fio da meada, inclusive. Eu acabei não anotando, as coisas estão aqui. Mas eu acredito que o final do filme represente realmente a ideia de que Josué encontrou uma casa, encontrou o lar junto com os irmãos. Mas a Dora está voltando para onde? Agora não pode voltar para o Rio de Janeiro, agora não tem mais casa. E nem quer. E nem quer. Ela diz ali que ela não quer. Ela não quer. Se ela voltar, inclusive, a Dora morre. Então, na verdade, o destino do Josué está fechado, mas o destino da Dora está aberto. E o que a Thaís falou do peão, realmente, o peão é algo que me chamou bastante a atenção. O peão, ele move a trama, entre aspas, assim, ele tem uma certa importância, porque é o peão que acaba causando a morte da mãe de Josué, quando o peão cai no chão. É o peão que causa a animosidade entre o Josué e a Dora, quando o menino bate o peão na mesa, e ela não gosta nem um pouquinho. E é o peão que faz com que a Dora enxergue que o Josué encontrou um lar, através do carinho daquele irmão, que convidou o menino para construir o peão junto com ele. Então, ele tem essas três representações para mim. E o peão do Josué, se me permite, é o peão que o pai deu. Ah, é o peão que o pai deu? Não, você não sabia. Que é a memória que o Josué tem do pai, é o peão. O pai era artesão, né? Era marceneiro. Verdade. Então, eu vou passar a palavra para... Desculpa, te interromper, mas imagina, eu achei porque oportuno fazer essa relação. eu largo o peão e você pega ele. Tá bom. Marcelo troca com a Regina aqui, só para nós todos. Tá meio no limite. Por causa da imagem, Regina. Obrigado, Marcelo. Obrigada. O que sobrou para eu dizer agora? Tudo. Sobrou bastante coisa. Que saia justa. Eu estou de vestido, vou estar numa saia justa, metaforicamente. Então, obrigada, né, pelo convite, Sidney, e demais organizadores dessa sessão tão linda e dessa ideia tão genial, que é da gente parar o mundo e vir assistir um filme sábado de manhã, né, com uma agenda, às vezes, cheia de outras coisas para fazer. Mas esse é o prazer da vida, né, a largura da vida, né, não é só comprimento, a largura também. Então, muito obrigada, né, Thaís, por compartilhar com a Thaís, com a Regiane, né, o Marcelo, também o colega da Cico, que também... Manuel precisou sair. O pai sofreu um acidente, né? Não sabe da gravidade ou não, mas ele pediu desculpa que teve que ir atender o pai, que estava na lavoura, todo esse tempo ele parou. Tá? Ui. Nossa, viu? Essa é o peão girando. A gente acha que às vezes tem coisas que é só em peão. Mas obrigada, então. Tá bem. Então, obrigada pelo convite, Sidney, e pela oportunidade de pensar novamente nesse filme, né, que é, né, a gente, às vezes, parece que falta palavras para a gente dizer da belezura que é e da potência que é a cada vez que a gente assiste Central do Brasil. E, então, agradecer aos nossos queridos alunos também e colegas que estão online, né, além dos que estão aqui presencialmente. Daí, então, de novo, né, não é fácil, agora o que eu digo, né, depois de tudo que vocês já disseram, algumas coisas que eu vou
talvez vou retomar, vou repetir, enfim. Mas fiquei pensando, né, a Central do Brasil mostra esse Brasil que não é um Brasil de cartão postal, né? É uma outra face do Brasil, é um Brasil mais real, né? Esse Brasil que mostra todas as suas contradições. Assim, ideias chaves para pensar a Central do Brasil, a mim me ocorre a ideia da orfandade, do afeto e da ética, né? Dessas questões que estão rodando aí o tempo inteiro no nosso cotidiano, né? E essa orfandade simbólica, né, que a Central do Brasil mostra, que é de todos nós também, disso que a Thaís já marcou no início, né, da nossa própria origem, eu trouxe um dado aqui, né, para a gente pensar sobre essa questão, como ela é constitutiva de nós, os brasileiros e as brasileiras, né, eu costumo dizer assim, e o professor Walter pode me ajudar nisso, de que nós, os brasileiros, são constituídos, né, da relação sexual das índias com os portugueses, inicialmente. É dessa relação que nasce o tipo brasileiro. Então, antes disso, nós tínhamos todos os povos ancestrais da América, né? E os estrangeiros, que eram, então, portugueses, mais tarde os espanhóis. Mas nós, os brasileiros, nascemos desta relação. Então, mas é uma relação, psicanaliticamente falando, muito problemática, porque essas crianças, esse brasileiro, então, ele nasce dessa relação que, muito provavelmente, na sua grande maioria, foi uma relação de violência, de estupro e não de consentimento. Então, eu estou me apoiando aqui em Darcy Ribeiro, né? E esse filho é um filho bastardo. Esse é o brasileiro. O brasileiro nasce, então, dessa negação do pai e, ao mesmo tempo, de uma relação frágil da mãe, né? Porque a mãe é mãe de uma criança que é fruto de um estupro, e o pai nega. Então, nós somos, vamos dizer assim, carregamos esse traço conosco. E um dado recente que está mapeando nossos fenótipos, né? Está mapeando os brasileiros e as brasileiras, mostra que 70% das mães são africanas e indígenas, e 75% de nós brasileiros, os pais são europeus. Então, aqui está o dado, né? Isso é dado mapeado. Não, essa pesquisa da CDEPES ainda não foi finalizada, mas ela já mostra isso. Então, sim, essa é uma condição nossa de brasileiro, né? Então, Central do Brasil escancara a nossa orfandade, né? A partir da Dora e a partir dessa criança, o Josué. Então, essa professora aposentada Dora, que escreve cartas, né, ela mostra para nós esse valor simbólico e constitutivo que é escrever, né? Escrever é estar inserido no mundo da comunicação escrita, do signo, é estar em condições de fazer uma leitura de mundo mais complexa, né? Poder dizer, então, a sua palavra desse outro modo, para além desse modo falado. A gente vai observando nas nossas relações o quanto a tradição dos povos do Nordeste do Brasil é muito forte, a oralidade. A oralidade é muito presente, então é como se defende-se muito bem na oralidade, né? Justamente porque falta para a grande maioria esse artefato simbólico cultural que é a escrita, né, do signo, né? Então, essa insegurança que não saber ler e escrever causa no sujeito, né? Então, assim, ele fica alijado de um direito que alguns têm e outros não têm, que é de olhar para as coisas e não saber o que é que significa o que está escrito ali. Então, eu quero dizer alguma coisa para alguém, eu dependo que essa pessoa adora, haja eticamente comigo e diga realmente aquilo que eu estou querendo que ela diga, que ela escreva, né? Mas o que me toca muito, tá, até pelos temas que a gente tem estudado, né, e a Regiane me parece que está se dedicando na sua profissão a isso também, né, a Regiane foi minha aluna em Santa Rosa, né, Regiane? Desculpa, querida, você também foi minha aluna, diz teu nome, porque a prof não consegue memorizar o nome de todo mundo. Andressa, isso, Andressa, tá? Que bom ver vocês aqui, gurias. Então, assim, é a ideia da infância, né?
Então, a gente vai pensando assim, que visão de infância a Dora tem? Que visão de criança a Dora tem? Ou seja, isso que você bem contextualizou, a Dora é uma mulher que tem traços da própria profissão docente de um certo tempo em que as crianças, elas não tinham tanta consideração quanto nós temos as crianças atualmente. Ou seja, a criança como alguém que, para quem você não diz certas coisas. A Dora não tem essa delicadeza, ela não tem esse cuidado. A Dora escancara a dor do Josué. A Dora bota o dedo na ferida do Josué e gira o dedo, faz sangrar mais ainda, né? Ou seja, é como se a Dora quisesse assim, escuta aqui, garoto, você pensa em que mundo que você está, né? Isso aqui não é brincadeira, você tem que criar cascadura para viver nesse mundo. Então, é como se ela vai querendo dizer para o Josué exatamente isso, assim, ó, não dá para brincar, isso aqui não é uma brincadeira, você está rodando, o peão está rodando, isso aqui é uma arena, você tem que aprender a se defender. Né? Então, na dureza da Dora, a Dora está protegendo o Josué, ou seja, está ensinando ele a viver naquele mundo que é o mundo da central do Brasil. E daí aqui eu queria fazer duas relações que eu achei importante também desse meu olhar da arquitetura, né? Que a central do Brasil, essa grande garagem, né? Esse lugar de entradas e saídas, né? De trem, esse lugar onde as pessoas vêm e vão, passam, circulam, chegam, né? E como um lugar como a nossa vida, são chegadas e partidas, né? E, ao mesmo tempo, isso é a Central do Brasil é uma arquitetura de um período do Brasil que o Brasil estava buscando a modernidade, né? Está buscando essa questão de se constituir um país moderno. Então, o ferro que pode ser uma matéria dura e firme, mas que vai se moldar. A Central do Brasil é um lugar lindíssimo, de uma estética com traços Art Nouveau, lindíssimos, em que o ferro se transforma quase que numa linha sinuosa delicada, mas ainda continua sendo ferro. Então, a gente tem aí um elemento moderno muito forte. A Central do Brasil é um símbolo da modernidade brasileira. Né? E o outro símbolo da modernidade brasileira que vai aparecer no filme é o prédio do Pedregulho, do Afonso Reite, e que foi, né, construído como um símbolo, é o primeiro conjunto habitacional em que Reite, junto com a sua esposa, né, que foi uma mulher fantástica, que merece ser estudada por nós, a Carmen Portinho, além de ser uma das primeiras mulheres que estudou gênero no Brasil e que se colocou como uma mulher engenheira. A Carmen Portinho foi a primeira engenheira da prefeitura e sofreu todo tipo de preconceito que pôde sofrer para que ela abandonasse a profissão de engenheira, né? E ela resistiu até o final, né? E foi uma mulher muito inteligente, que teve muita importância para o urbanismo brasileiro. O que essa Carmen Portinho fez com o Reite, que era o seu esposo, que foi um dos maiores arquitetos modernistas brasileiros? Ela disse assim, nós precisamos fazer um condomínio para o povo, para as pessoas, especialmente para as mães e os pais das crianças. Esse condomínio tem que ser um condomínio que tenha tudo que uma mulher precisa ter para não precisar gastar o seu tempo lavando roupa ou cozinhando. Então, é um condomínio que ele não tem escadas e não tem elevador, ele só tem rampa. Todo mundo sobe pela rampa, bicicleta, cadeira de rodas, carrinho de bebê, exatamente por esse olhar que ela tinha. E ela vai fazer todo um conjunto no Pedregulho de piscina, sala de esportes, creche para as crianças ficarem ali, não precisarem ir para outro lugar, cozinha industrial no apartamento, mas fundamentalmente uma grande lavanderia coletiva, onde que os homens e as mulheres, né, porque a Carmen Portinho já naquela época trabalhava com a ideia de que isso era compromisso do homem e da mulher e não da mulher, pudessem deixar suas roupas lá nas máquinas para lavar, quando elas voltam do serviço, a roupa está seca, elas podem recolher e levar para sua casa. Então, naquele momento, foi uma ruptura na arquitetura brasileira, eu estou chamando a atenção disso pelo viés do modernismo. Era para autonomizar as mulheres, para elas poderem ir para o mercado de trabalho e as suas crianças não ficarem abandonadas, elas ficavam ali na creche do próprio condomínio. Feito parênteses, né? Um destaque que eu achei importante que aparece ali, embora o Pedregulho ali aparece bastante abandonado, mas depois foi restaurado de novo.
Voltando para o filme, então, a mim me vem a ideia dos retirantes, né? Quando assisto Central do Brasil, eu lembro da série Retirantes do Portinari. Acho que está aí o tempo inteiro mostrando, né? Não só o retirante nortista, mas todos nós, como brasileiros, que estamos o tempo inteiro nesse movimento, não só no Brasil, mas no mundo, né? De estarmos sempre em deslocamento, buscando um lar, buscando uma referência, buscando um lugar, né? Buscando um porto, ou um acolhimento. Então, os dramas aqui são dramas, né, são dilemas morais, são dilemas de afeto, ao mesmo tempo, me parece que são pessoas que estão o tempo inteiro buscando um no outro um vínculo, que se eu quero estabelecer um vínculo com você, eu resisto a estabelecer o vínculo com você, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu quero também. Então, é o vínculo humano que está em questão ali, para mim é um fio que está bem tênue, bem delicadinho, mas que se manteve até o final, né, entre todos os personagens, especialmente a Dora e o Josué. A religião, né, então eu lembrei, pensando, né, na música do Gil, né, andar com fé eu vou, a fé não me ensina a falhar, não me ajuda a falhar, né, então, assim, essa ideia de que quando um povo está abandonado, né, abandonado pelo Estado, abandonado alguém abandonado, né, pelo Estado, pela família, seja por que for, você acaba recorrendo a outras possibilidades de não se sentir-se abandonado. E por isso que no Brasil também essa questão da religiosidade é muito forte, né? Então, assim, é como se eu consigo pensar, bom, pelo menos Deus há de não faltar, né? Embora a música do nosso cantor aqui, o Rui Biriva, né? O Rui Biriva tem uma canção que eu acho bonita, quando ele fala de amigo, ele diz assim, quando até Deus nos falta, o amigo estende a mão, né? Então, aí ele aponta que às vezes, né, também nos falta. Mas, enfim, essa fé, como uma característica, né, fica muito evidente, quanto maior o abandono, mais essa dimensão se avoluma na vida do ser humano, né? Então, uma história que, como vocês já falaram, né, ela fica o tempo inteiro fazendo a gente pensar assim, qual é o sentido da vida, né? Então, assim, não tem, o professor Tchelê dizia para nós na aula, né, eu fiz uma disciplina com ele, mas ele repetia muito isso para nós, a vida não é sopita, não é sopa, não é, a vida é dura, a vida é dilema, e o filme, para mim, fica o tempo inteiro me lembrando essa ideia, né, de que as crianças que deveriam estar protegidas, deveriam estar brincando, deveriam estar na escola, deveriam estar, né, elas estão ali jogadas, né, vocês percebem um detalhe no filme, ali na garagem, né, na Central do Brasil, quando elas são tocadas que nem os cachorros, assim, sai daqui, assim, vocês não valem nada, vocês, os cachorros, estão no mesmo lugar, né? Então, somem daqui, vocês incomodam, né? Vocês atrapalham. Então, pensar a criança e pensar assim, bom, uma nação que deixa as crianças nessa condição, né? Já diz para nós o que pensa em relação às crianças, né? Então, essa é uma questão, acho, muito cara, assim, né? Então, eu acho que o filme mostra também muitas contradições do nosso país, né? Ao mesmo tempo que mostra as mazelas, também mostra as potências. A gente vê muita esperança, inclusive naquelas casas simples do Nordeste, aquela casa colorida, sempre com um retrato na parede, com um esvoto, né? E vocês perceberam, assim, eu também queria fazer alguns detalhes em relação à estética do filme, né? Como a estética mexe com os nossos sentidos, e vocês pontuaram muito bem isso, assim, né? Porque isso salta, né? Assim, as fotografias, né? Vejam que, seguidamente, o José olhava para fotografias ou pinturas nas paredes em que aparecia uma paisagem idílica, uma casinha, né? Um caminho, uma árvore, um laguinho, né? Então, é como se está um caos, mas daqui a pouco uma janela se abre e aponta uma possibilidade de uma esperança, né? Desse ninho, desse lar, dessa casa que ele tanto queria encontrar com seu pai. Então, nós vamos ver isso, assim, muito, né, na imagem dos santos, vai aparecer muitas essas janelas que o filme abre da esperança no Sagrado Coração de Jesus, a esperança na Virgem Maria, o menino no colo, a esperança nessas paisagens,
brasileiras, né, da casinha simples, mas é o lar, tá ali, é possível, a gente pode sonhar com isso. Então, sim, né, em relação à Dora, esteticamente, ela faz 3 movimentos importantes, que é, em primeiro lugar, essa paleta super baixa. A Dora amarga, ela tem uma paleta baixa, né, são os tons terrosos, cinza, a casa da Dora escura, tudo isso o filme faz conosco. Nesse sentido, a estética, ela aciona quem? Os nossos sentidos. Ela está mobilizando os nossos sentidos para que a gente sinta essa atmosfera. Nada está dito, mas eu sinto porque as cores mexem, né, como o Marcelo mesmo disse, elas interferem na minha percepção das coisas. No segundo momento é quando a Dora se desarma em relação ao José, né? Quando a Dora se desarma e então os dois estão com uma camisa branca. Os dois se alinham nesse sentido, eles começam a Dora se desarma e começa a deixar vir alguma outra coisa para além daquela Dora amarga, né? Então vem uma Dora agora que está mostrando, indicando uma certa possibilidade de esperança, né? E ao final, a Dora de vestido azul. Né? Então, a Dora de vestido azul e a Dora com um batom na boca mostra, assim, a Dora descobriu-se como pessoa, como mulher, como alguém que pode refazer sua vida. Então, ali o vestido é um símbolo, não só do que ela ganha do Josué, mas também é a cor, é a esperança, né? O azul remete muito para nós, essa questão celestial, essa questão... Unidade dela. Sim. Sim, ela vai, né? Ela percebe que ela tem muita coisa para viver, né? Então, acho que isso é um elemento importante da fotografia do filme. Assim como vocês percebem que quando a Dora está no Nordeste, estão lá naquela procissão e tal, se vocês perceberam a rocha que está atrás da Dora e a rocha aonde a Dora e o Josué estão. Aquela rocha, ela é muito simbólica, porque ela é a força, a rocha mesmo, aquilo que sobrevive ao vento, ao sol, ao tempo, e que fica, né? É uma cena muito impactante. Quando vocês lembram o José, quando a primeiro momento que ele entra na casa, que a Dora abre a porteira, uma porteira azulzinha, então aqui, chegamos na sua casa, né? Do seu pai, José. Vocês percebem que quando ela abre a porteira, ela não fecha, a porteira fica aberta, e o José corre numa estrada, se vocês perceberem, ela é quase que dourada. A cor que se tem ali é de um dourado. Lembra muito bem pinturas do Van Gogh, lembra os caminhos do Van Gogh. Tu faz essas relações com a cor. Então, ali é um momento que o José está cheio de potência, de força, de luz, porque ele imagina que vai encontrar o pai. Então, a gente vai encontrando esse tom, essa paleta do filme o tempo inteiro. Né? Se nós ficarmos olhando, nós vamos ver que a paleta está o tempo inteiro dialogando, é um intertexto com o diálogo e com a ação dos personagens. Né? Então, essa que a gente chama de fotografia do filme, né? E ela faz um efeito fundamental, porque é os nossos sentidos que estão percebendo isso nesse momento, né? Não tem nenhuma palavra dita ali, né? E vai constituindo a personagem, vai. Né? Uhum. Ambiente, espaço. Exatamente. Essa é a questão, assim. A gente nota a Dora e o Josué o tempo inteiro se metamorfoseando com a paleta do filme, com a paisagem, com a fotografia, tá? O tempo inteiro isso, assim, está colocado. Se a gente assistir os filmes e começar a prestar atenção nisso, os filmes franceses trabalham muito com isso também, tu vai ver a passagem do tempo, tudo somente na paisagem, às vezes não tem nenhuma legenda dizendo passaram-se 2 semanas, você vai notar porque vai aparecer uma fotografia da paisagem, do vento, da chuva, de uma floração, enfim, indicou que passaram-se algumas semanas. Da mesma forma, o vento, quando ele tem a quebra de expectativa que o pai não é o pai, dá uma ventania. Então, exatamente, né? Dá um redemoinho, ou seja, o vento indica que está uma turbulência no caminho,
não é o que a gente está imaginando. Então, vejam, o filme, ele apela para os nossos sentidos o tempo inteiro. Isso é próprio da fotografia, da arte, né? A literatura, né? Vai fazer isso conosco imaginando. O cinema tem que fazer isso mostrando. É uma linguagem diferente, né? Enquanto a literatura faz eu imaginar, o cinema mostra, sugere e deixa sempre uma possibilidade para que eu exista aqui, né? Então, assim, é como se a gente pegasse um texto e nós fôssemos lendo o texto. Mas se o texto não tem margem para que eu interprete o texto, então não faz muito sentido. Por isso que essa questão aqui é também uma questão que a gente poderia um dia pensar uma roda de conversa sobre o filme. Que cada um de nós fosse contando, falando sobre o filme, para a gente ir vendo assim, quanto cada um de nós fez a sua interpretação do filme. Algumas coisas em comum, mas muitas não. Muitas são coisas muito nossas, da nossa capacidade subjetiva de ler o filme. Então, me parece que a Dora viveu uma maternidade muito importante com Josué, né? Ela viveu aquilo que ela não viveu no outro tempo da sua vida, ela viveu com Josué. Ela foi mãe do Josué, e ela negou a maternidade, e depois ela aceita a maternidade, e daí ela defende Josué com unhas e dentes, como geralmente uma mãe que assume a maternidade faz. Então, então assim, não, eu não quero você. Sai daqui, criança, sai daqui, guri, sai daqui... os termos pejorativos que ela usa para o José, né? Depois, moleque. Depois ela diz, vem cá que tu é meu, né? Agora eu não largo mais de você, agora eu e você somos um só. Então, é o momento da maternidade. E sabe onde que eu acho um ponto de ápice? Não só porque quando os dois passam fome, eles começam a entrar num limite, e ele está com fome, e ela está com fome, e ali parece que tem algo pelo sofrimento que faz com que eles também criam um pacto. Pela dor. Então, assim, a gente sabe o que a gente está sentindo, né? A gente está sentindo junto essa fome e a gente vai resolver essa fome junto. Então, eu acho muito bonita essa oportunidade que a Dora teve de ser mãe, né? E ao momento que ela viveu a maternidade, que pode ter vivido em outra dimensão como professora, mas ela não viveu como mãe, ela se descobriu como mulher. Né? Então, foi pela vivência com Josué que ela se descobriu uma mulher. Então, essa ideia de poder sentir-se desejada e desejar alguém, que foi, então, o caminhoneiro também ali quem dispara esses desejos no imaginário da Dora, né? E que daí ela percebe que sim, que ok, ela ainda está viva, né? Como mulher. Então, uma outra questão importante, assim, ele vai notando que o José foi deixando as suas memórias pelo caminho, ele foi perdendo a mochila, ele foi perdendo as coisas, né? Então, assim, ele também foi ficando cada vez mais sem ter coisas com ele, né? Os seus pertences também, né? Então, a foto, o lenço da mãe, né? Que ele deixa lá no crucifixo, né? Então, as suas coisas, né? Bom, eu anotei várias outras coisas, mas também acho que em função da hora dá para a gente ir parando por aqui, né? Então, acho que uma questão é isso, assim, a gente observar, né, que toda vez que o filme quer nos mover, nos convocar a uma introspecção, a uma alegria, a uma tristeza, ele vai mobilizar a cor, ele vai mobilizar a paisagem, ele vai chamar atenção para um detalhe, para um objeto, né, a fotografia recorre a isso, assim, né. Então, para finalizar, eu diria assim que o José é a expressão máxima do que a gente diz que é uma criança. O José é pura abertura, o José é pura imaginação, o José é puro desejo, ele é potência, ele é força, né? Ele é esperança. Então, assim, ele aponta para todos nós que ele está ali assumindo a sua própria condição de vida, né? Natureza que a vida se apresentou com ele, mas ele está aberto ao mundo. O José é a potência da infância, né? E então, para fechar assim, que a gente pudesse pensar assim, né, de que a mim me toca muito tudo o que José não precisaria ter ouvido nessa sua pequena história de vida, né? Ou seja, todas as vezes em que ele teve que ouvir palavras duras que não era ele quem deveria ouvir, né? Mas nós falamos isso para as crianças muitas vezes.
Então, acho que é isso, assim. Acho que o filme diz para nós o tempo inteiro, a gente quer ficar juntos. Nós não suportamos ficar sozinhos. É isso, obrigada. Muito obrigado. Eu vou, bom, como nós estamos gravando, né, eu vou tentar ficar aqui também junto, né, para manter. Agradecer enormemente, né, a professora Thaís, agradecer a Regiane, agradecer a professora Maria Regina, agradecer o Marcelo, agradecer a presença de todos vocês, por esse momento, né, tão lindo, que foi o filme, né, que foi a nossa presença aqui, mas que foi o modo também como vocês trouxeram, assim, né, essas possíveis análises, né. Eu fico muito feliz, assim, né, quando aprendo muito, né, e essas aprendizagens, assim, elas nos surpreendem, né, assim, no sentido de que elas nos dão chaves de leituras muito significativas. Então, parabéns, Thaís, parabéns, Regiane, parabéns, Marcelo, parabéns, professora Maria Regina. Eu acho que nós não poderíamos ter escolhido melhor, que pena que o Emanuel não está aqui conosco, né, com certeza teríamos mais uma dimensão poderosa para pensar, mas eu acho que a composição da mesa, né, nos deu, assim, um mosaico, né, uma complexidade de possibilidades para pensar o cinema, a educação. Porque eu acho que aqui nós pensamos as 3 dimensões que eu anunciei no início, né, que é a educação, a dimensão dessa constituição humana na relação, né, do eu com o outro, o cinema, essas formas de linguagens, né, tão bem abordadas aqui pelos colegas também, e também o que significa a investigação em educação, a pesquisa em educação, que nós, no fundo, o tempo todo, as colegas aqui estiveram tratando teoricamente de questões que implicam, né, e que são constitutivas da educação. A sociedade brasileira, os vínculos maternais, as dimensões da constituição do pensamento, da linguagem, dos sentimentos, das emoções, dos afetos, do cinema nacional, das relações de poder, da história, dos territórios, enfim. Eu só estou dizendo assim, o que me parece que a pesquisa em educação pode nos ajudar a pensar mais. E a gente não tratou aqui que uma das nossas ambições aqui é que a gente possa nos valer muito mais dessa linguagem do cinema para tratar desses temas que os colegas falaram. Entende? Se nós viéssemos aqui falar de Vygotsky, falar de Bakhtin, falar de Michel Foucault, talvez ninguém estaria aí, porque não faz sentido falar por falar. Mas eles aparecem e comparecem nas nossas narrativas, vocês percebem? As nossas narrativas nos permitem analisar, né, esse cenário ficcional e, por meio dele, né, há um diálogo muito rico, porque por mais que a gente queira aprender, de fato, dominar aquela linguagem, ela não se captura. Né? Sim. Ela, como disse a Regina no final, né, ela sempre deixa margem para uma outra, e para uma outra, e para uma outra. Então, é isso que também é interessante. Embora tenha uma objetividade posta no filme, essa objetividade, ela é inesgotável. Ela é inesgotável porque ela sempre invoca novos sentidos. Bem, eu estou aqui, né? A Liege foi para casa e deixou uma mensagem aqui, tá? A interpretação dela, né? Eu tô aqui por causa da filmagem, né? Então, assim... E como nós estamos adiantados a hora, eu não sei se vamos abrir para fala, eu só vou pedir os colegas, assim, para uma última rodada aqui, tá bom? Né? Para nós encerrar, pode ser? Thaís e Regiane, Marcelo e Maria Regina, o que significou para vocês, né, o estar aqui nessa manhã e deixar uma mensagem final, porque isso aqui, na verdade, né, Lidiane, você ficou a última comparecendo aqui pelo Meet, mas a gente quer manter isso como um documento pedagógico, né? Então, depois, converter um texto, obviamente, mas vai ficar uma memória também pedagógica aí, e para as nossas histórias, né? Eu não sei se foi a Thaís que comentou, né, mas que alguém disse que tem todos os elementos da vida ali, né? Acho que foi tu, né, Thaís? Alguns deles, né? Mas tem muitos, né? Então, acho que é muito interessante. Então, vamos acho que invertemos agora, vamos começar aqui pela Regina, que já está aqui. Assim, uma mensagem final.
Eu acho que é isso, assim, né? A arte, né? Seja ela qual a sua expressão, a força dela é exatamente porque ela não tem uma mensagem para nos dizer. A arte, ela nos convida a entrar no jogo, no seu jogo, que é o jogo da estética, da poética, e jogar o jogo. Então, que cada um de nós sempre vai conseguir fazer a sua interpretação de tudo isso que a gente disse, não é a essência do filme, é somente, tão somente as nossas percepções agora, nesse momento, apressadamente. Então, que a gente consiga, toda vez que lê um filme, olha o filme, lê o poema, enfim, que a gente se entregue, sem querer saber assim, afinal de contas, qual é a mensagem dessa pintura, qual é a mensagem desse filme. Dane-se a mensagem, não tem mensagem. A mensagem é o que isso significa para mim, o que isso faz eu pensar, que relações eu consigo fazer com essa obra que eu estou fruindo, apreciando. Essa é a abertura da arte, e é aí que reside a sua grande potência, né? É aí que a arte pode fazer alguma coisa conosco. Então, o filme, ele fez eu pensar assim, o Josué conquistou uma mãe e a Dora encontrou um filho. Então, isso para mim faz todo sentido. E o resto, então, é tudo que o filme faz com a gente, né? Então, essas sessões, acho que elas são fantásticas por isso, assim, porque é um momento em que a gente abre uma brecha no nosso cotidiano para ter gozo, para ter prazer, para aprender, para entrar num outro universo, que é o universo da arte. E esse universo, ele pressupõe, exige de nós entrega, abertura, disposição, acolhimento. Se a gente vem aqui apressadamente, nada se faz conosco. É isso. Marcelo? Vamos inverter agora, depois nós voltamos lá. Bom, na verdade, cinema é arte em movimento. É arte que envolve música, escrita, fotografia, som. Mas o cinema também é uma arte que, além de proporcionar a aprendizagem, ele é uma arte que, com o tempo, se torna memória. Um filme que você assistiu hoje, por exemplo, ou daqui a 10, 15 anos atrás, quando você lembrar dele, você também está lembrando de uma memória, um período da tua vida, um período que você estudava algo, frequentava algum lugar, estava com alguma pessoa. Então, cinema e memória, eles estão bem entrelaçados para mim. Então, é uma ótima forma da gente entender a nossa sociedade, a nossa cultura, a cultura de outros países e a história de outros tempos. Central do Brasil, na verdade, ele tem um carinho muito grande pelo filme, que foi o primeiro e único filme que eu assisti com meu pai no cinema. Então, essa é a relação que eu tenho com o filme, a memória do filme. Porque eu acho que eu comentei com o Cid ou com o Beauflair, meu pai instalou aqueles bancos de madeira da Central do Brasil. Ele trabalhou no Rio durante a construção, a reforma dos anos 70. Então, ele quis assistir o filme para lembrar do período que ele teve lá. E nós temos essa lembrança juntos, uma memória de pai e filho, um adolescente, um adulto, no cinema, assistindo um filme em que o pai esteve lá e o filho nunca esteve lá, mas esteve lá junto com o pai através do filme. Então, o cinema, ele pode nos fazer aprender e refletir sobre um número infinito de assuntos. Eu acho, para mim, na verdade, é a arte mais completa. Ele é mais completo que a literatura. Mais completo que a música. Porque ele une os três. Escrita, música e imagem. Então, a arte completa. Seria isso. Obrigado, Marcelo. Vamos para a Regiane aqui. Regiane. Bom, agora eu posso dizer que para mim foi bem desafiador, né? As minhas colegas que estão ali, elas viram que essa semana, assim, foi algo que me desafiou bastante. Mas eu posso falar por mim que me tirou da zona de conforto, porque o que eu estava acostumada? A olhar o filme sem fazer essa análise, né? Sem analisar, fazer esse contexto, olhar com esse olhar sensível, a gente olha, que legal, o filme me apresentou tal história, eu aprendi tal coisa, mas não ter essa sensibilidade de buscar, de querer procurar conceitos, de querer saber mais, de fazer ligações. Então, isso
eu aprendi aqui, aprendi com o grupo de estudos, aprendi aqui com as sessões, porque era algo que eu posso dizer de mim, eu era automático, eu olhava um filme, que legal, aprendi a história, mas não tinha esse olhar sensível que a gente aprende a ter aqui no espaço e nas sessões de cinema. Espero que continue e que a gente seja convidado muitas vezes para vir aqui. E a Central do Brasil me deixou a mensagem de esperança, porque por mais que a vida é difícil, a gente sempre está na correria, mas a gente sempre tem que seguir aquela esperança que um dia vai dar certo, que a gente vai conseguir, que vai ter aquela mudança. Então, eu acho que me deixou com essa aprendizagem, assim. E muito obrigada mais uma vez. Muito bem. Então, eu vou finalizar falando daquilo que Sidney comentou no início, que eu acabei esquecendo de comentar, então vou partilhar essa experiência e talvez vou nos instigar, assim, algo que fica muito presente para mim, que é o nosso compromisso com a educação, né? O nosso compromisso enfim, assumido como professores, como profissionais da educação. Então, quando, em 2009, há 13, sei lá, anos atrás, quando eu ainda era bem jovem, agora eu sou jovem, não? Mas, enfim, eu submeti, esse é o relato, assim, um projeto de cinema em bairros para o Ministério da Cultura. Na época, era o prêmio Jovem Aprendiz. Desculpa, Jovem Agente de Cultura, esse era o prêmio, Jovem Agente de Cultura. Então, nós fomos premiados com um projeto aqui em Catuípe, que fazia o quê? Basicamente, levava o cinema para crianças dos bairros, dos 3 bairros mais vulneráveis. E nós ganhamos, eu e uma amiga à época, de forma bem autoral e autônoma, R$9.000 para desenvolver aquele projeto. E ele era extremamente simples, se tu for olhar, mas nada simplista ou simplório. Então, nós compramos um acervo de filmes, principalmente infantis, assim, mas não só, e livros. E nós, então, íamos aos sábados à tarde para levar o cinema nos bairros. Então, o nome do projeto era Cine Bairro. Cinema, água e pipoca. E nós tínhamos muitas crianças que iam ao nosso encontro para assistir aos filmes. Então, o que eu gostaria de dizer, assim, com esse relato, né, que Sidney, eu compartilhei com ele, ele disse, fala sobre isso, que nós todos somos, né, permanentemente, principalmente nós, professores, agentes de cultura, e que devemos ser, né, então, assim, permanentemente, e esse processo educativo, né, não perdermos esse compromisso e esse, que eu acho que você também trabalha, né, com crianças, assim, ou pessoas, enfim, que estejam, muitas vezes, na condição desses que o próprio filme Central do Brasil acaba nos retratando. Então, eu acho que essa imagem de nós também podermos, a partir das nossas percepções, dos nossos ideais, da nossa vontade de ver a diferença, de restaurar alguns caminhos de justiça social, que a gente possa, né, de fato, agir rumo a essa mudança que a gente tanto deseja, né? Então, no modo ou no lugar onde nós estivermos, no tempo onde nós estivermos, né? Talvez em um tempo a gente consiga fazer de uma forma, em outro tempo de outra, mas eu acho que nós não podemos perder esse desejo, esse compromisso e muito além disso também, essa predisposição para estarmos, né, em contato com a arte, estarmos como estamos aqui, né, fruindo, livre, tentando, de certa forma, uma resistência frente a esse mundo das urgências no qual a gente está imerso e vivendo e que muitas vezes nos encapsula, nos torna até mesmo cegos frente à vida no sentido do mais sutil, do mais sensível, do que acaba operando no outro e que às vezes a gente olha, mas não vê. Então, acho que é esse o convite que a arte, né, vai nos tirando, nos inquietando, nos dando aquele soco no estômago, como diria Clarice, né, que nos instiga a mudar. Então, é isso, Sidney. Obrigada a todos. Então, para encerrar aqui, né, eu vou agradecer a Lidiane, que permaneceu, agradecer a todos vocês. Nós vamos... se vocês se sentirem confortáveis, fazer uma fotografia para registrar, eu adoro essas memórias, né? Lidiane, eu gosto das memórias e das fotos, não
pela performance, mas pela memória que fica, né? Porque aí você olha uma foto como diz o Marcelo lá, que remonta a uma outra época, um outro cenário, né? Então, se nós não temos isso, a gente não consegue contar, né, de um modo muito produtivo, né? A gente vai perdendo essa capacidade. Eu vou dizer uma frase do Bauman aqui, que é do Milan Kundera, né? A pergunta do Milan Kundera é se nós deveríamos preferir a beleza ou os humilhados, né? E aí o Bauman escreve, né? Nós não precisamos fazer a escolha nem entre a beleza e nem entre os humilhados. Então, eu acho que a escolha moral que o Bauman faz na sua vida é um pouco, né, dar visibilidade a todas essas formas de sofrimento humano, as diferentes formas de sofrimento humano, para que a gente possa, né, criar um modo de relação com isso que não seja da banalização ou da naturalização, né? E a beleza, de certo modo, ela é parte da vida, né? E que nenhum de nós deveria perder, né? Então, o encantamento, né? Essa abundância, né? Esse modo potente que a vida, como ela nos aparece, sem a beleza, como a Thaís disse, sem a arte, sem a beleza, nós, de fato, naufragaríamos, né? Morreríamos de tristeza, né? O empobrecimento, né, da nossa própria dimensão de vida. Então, eu acho que a arte, a beleza, o próprio cinema, né, às vezes traz um outro horizonte, né? Então, às vezes a gente mostra a face fria e dura do mundo, mas é também necessário mostrar a face bela do mundo, né? Nós estamos vivendo uma época de muitas de depressão, né, mas de muito mal-estar, de muito sofrimento humano. E que a gente possa encontrar em momentos como esse, assim, uma força, né, medonha para resistir a tudo isso, né? Para resistir a todas as nossas tristezas, nossas frustrações, né? Não para dizer que elas não existem, mas para que a gente possa resistir, tá bom? Então, eu acho que o programa de pós-graduação em Educação da Ciência é esse espaço, né, das múltiplas linguagens, das preocupações, né, das questões mais centrais que nós temos como tarefa no Brasil, né, na América Latina, como o Marcelo bem marcou aí, que o cinema trouxe. E uma outra memória rápida para fechar a minha fala é de que eu não só pensei essas coisas todas, mas eu pensei também a minha própria Constituição, né, assim. E essa Constituição, ela é um pouco complicada, né, porque ela é como a história de vocês, mas é também uma história de quem tem uma família, mas não tem uma família, né? De quem tem uma mãe, mas não tem uma mãe, de quem tem um pai, mas não tem um pai. Vocês entendem? Então, aqueles que são adotados sabem o que é um laço simbólico, né? E o que significa a relação entre Dora e Josué. A paternidade, a maternidade não é simplesmente um ato, uma dimensão biológica. É, sobretudo, uma dimensão de amor, é uma dimensão de afeto, né? Então, eu acho que o filme me tocou muito nisso, né? Assim, porque, de certo modo, nós somos adotados permanentemente pelo mundo ou não. Né? Isso que eu digo, a gente não suporta é a indiferença. Mas a gente suporta tudo, mas a indiferença, não. Então, eu acho assim, os nossos olhares para os nossos alunos, né? Assim, a nossa forma de olhar, a nossa acolhida, quando eu cheguei a dizer, a nossa acolhida, eu disse para cada um, eu dou um abraço de urso. A nossa acolhida, ela é fundamental. Porque ela diz, eu estou vivo, alguém me viu, eu tenho alguém. Né? É isso que a Regina acabava de dizer. Então, assim, em algum momento da vida, teve alguém que disse, não, eu quero ficar com você, eu vou cuidar de você. Né? A minha mãe ficou 6 meses no psiquiatra em Porto Alegre, e o meu pai não tinha condições nenhuma psicológicas de ficar comigo. Mas alguém disse, eu vou ficar com você. Eu vou cuidar de você. E quando meu pai social faleceu, a minha mãe disse, não te preocupe, agora somos nós dois, eu vou cuidar de você. Então, que essa tônica, né, do cuidado, ela, né, principalmente vocês que trabalham aí com a pedagogia social, né, Denise, Regiane e colegas, né, que vem aqui, e para todos nós também, ela seja, assim, cada vez mais reforçada, no sentido, né, do que nós representamos para os outros. Talvez nós já tenhamos nossas vidas resolvidas, né, Lidiane, você na prisão. Mas os outros dependem do modo como nós vamos escrever cartas a eles, né? E as cartas que vamos ajudá-los a escrever, ou que vamos escrever a eles. Porque isso muda o destino. Em algum momento, alguém mudou meu destino. Vocês entendem?
em algum momento alguém mudou o destino de vocês e vocês mudaram de outro. Então, eu acho que, para mim, o filme tocou nesse sentido, tá bom? Então, vamos encerrar a gravação aqui, tá, Lidiane? Você encerra para mim, Thaís, por favor. Porque daí ela fica aqui na foto. Sim, ela sim, mas a gravação apenas. Ah, tá, a gravação. Não, a Lidiane não perdi. Tá bom, gente? Vamos passar para cá? Eu pedi uma salva de palmas para todos que vieram, né?